sou a Mariana Marques e esse é o Pode Impactar, uma série de conversas sobre impacto social, o vislumbre de um futuro possível, sempre pautado numa luta que é presente por igualdade, por dignidade, por fraternidade e por sustentabilidade. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com uma mulher muito poderosa, que empodera outras mulheres, que é a Mônica Fernandes. Ela é fundadora da Empoderarte, que é um negócio social que atua como dinamizadora de impacto para criar soluções para negócios de outras mulheres. Tudo bem? Tudo bem, Mari. Que honra estar aqui hoje no Pode Impactar. Muito feliz de estar participando desse momento que é único e que pode dar mais uma vez voz às mulheres periféricas. Estou muito feliz também de você estar aqui. Tenho certeza que a gente vai ter uma troca. Quero aprender muito com você. Li sobre a sua história. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, que é uma pergunta que eu tenho feito por várias pessoas que tenham sentado nessa cadeira, né? Uma curiosidade quase pessoal, que é entender quando é que a Mônica, que é uma estudante profissional, que sempre foi bolsista, que participou e foi cria de projetos sociais, como isso está no seu próprio discurso, né? Quando é que você deixa de ser essa pessoa que aprende, que absorve e que é profissional de um mercado mais formal, para virar uma empreendedora social? Eu comecei a ser empreendedora com 15 anos, oficialmente. Eu comecei com 15 anos quando eu precisava ganhar dinheiro para sobreviver, para ter uma roupa, para ter um calçado. Minha mãe não conseguia me dar, uma realidade tradicional de uma menina preta periférica. E aí eu precisava disso e fui atrás de fazer honestamente o dinheiro que eu precisava. Então eu saí nas escolas do bairro, pedindo cadeiras velhas, quebradas, e montei meu primeiro negócio de sucesso, que foi um reforço escolar. Então a gente começou esse trabalho, de lá para cá eu não parei. Eu sempre empreendi por sobrevivência. Então não era uma questão eu tenho desejo, eu precisava disso porque era a coisa correta que tinha a se fazer para levantar um dinheiro que precisava. E aí, como eu era cria de projetos sociais, eu fui de projetos sociais dos 2 aos 19 anos. Então, eu fui apadrinhada, lá eu tinha afeto, tinha comida, tinha acesso a livros, tinha educação, ali transformou a minha visão de mundo. Então, como eu tinha isso, eu tinha uma reciprocidade dentro de mim muito grande, aquele desejo de retribuir, assim que eu pudesse, tudo aquilo que eu tinha recebido e que tinha impactado positivamente minha vida. Então, eu fui ser enfermeira, porque eu sou formada, né, em enfermagem, trabalhei por 10 anos, tive negócios nessa área, só que chegou um tempo da minha vida onde eu disse, eu não quero mais fazer isso, porque eu não estou vendo propósito nisso, eu não estou vendo sentido, eu não me sinto feliz fazendo isso. Então, era um negócio que eu ganhava bastante dinheiro, mas eu ia chorando. Eu saía de casa chorando para ir para aquele local, trabalhar, cumprir aquele contrato da minha empresa que prestava serviço. E eu disse, eu não quero mais viver assim. Então, eu joguei tudo para o alto, quebrei vários contratos, que na época estava indo muito bem o negócio, estava dando certo, né? E eu não queria mais fazer, eu queria viver com propósito, eu queria transformar. Eu comecei a olhar para a minha história e vi que todas as vezes que eu estava lá no fundo do poço, quem estendeu a mão para mim foi uma mulher, quem me ajudou a sair daquele buraco foi uma mulher. E eu fui juntando as vivências, as experiências, e daí surgiu o novo negócio. E aí eu comecei a dizer, eu vou trabalhar em prol de fazer uma transformação positiva na vida das pessoas. Mas eu ainda não sabia que público, eu ainda estava nesse projeto de construção. E aí eu fui participar de um programa do Google, na época, como aluna. Era um programa de incentivo ao empreendedorismo feminino, é o maior programa do Google nessa área de empreendedorismo feminino aqui no Brasil, que acontece em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, da Ana Fontes, que hoje é uma amiga querida. E eu fui fazer como aluna primeiro, e ali eu comecei a ver novas realidades, novas possibilidades, comecei a desenhar. Alguns meses depois, tive a oportunidade de me inscrever para ser facilitadora do programa. E aí eu passei a trabalhar como facilitadora, porque eu já tinha história, eu sempre promovia aquela menina que arruma os amigos e faz uma ação social, chama os amigos para levar presente para as crianças, chama os amigos que é médico, que é doutor, que é enfermeiro para fazer ação social. Então, assim, eu sempre movimentei dentro da igreja, dentro dos projetos sociais, ações, né? Ajudava mulheres, ajudava crianças, ajudava idosos. Então, era um desejo enorme, Mari, de contribuir. A verdade é essa.
em retribuição a tudo que tinha acontecido comigo. E aí surge a Empoderarte como resposta disso tudo. Eu fiz a transição de carreira em 2019 e a Empoderarte nasceu em 2021. Então eu cheguei próximo de pessoas de grandes empresas, como o Google, como Fundação Visa. E aí Fora, né? Fora, tudo fora, nada aqui. E aí a gente fez esse trabalho. E aí já com resultado, porque como negócio de impacto, a gente mensura os impactos que causa, a gente conversando e estando, e muitas vezes fazendo até loucuras para conseguir estar nos locais que eu precisava estar. A gente, em 2022, foi escolhido como case de sucesso do maior programa de incentivo ao empreendedorismo do Google no Brasil. Entre 250 mil negócios, nossa história virou um filme. Eles vieram para Fortaleza, aí a gente foi reviver toda a minha história e a história da Empoderarte, né, que se confunde um pouco ali. E aí eles gravaram esse filme, e esse filme passa nos eventos do Google ao redor do mundo. Quando isso começou a aparecer, aí os convites começaram a chegar, porque ficou... Como é que essa menina é de Fortaleza e eu não sei quem ela é? Como assim? É de Fortaleza? É do Ceará? E aí, de junho de 2022 para cá, a empresa saiu de um simples MEI para uma empresa de maior porte, com equipe, com profissionais. E a gente se preparou para tracionar, porque, graças a Deus, eu tive 3 negócios oficiais de CNPJ que fracassaram. E devem ter sido grandes escolas, né? E foram grandes escolas, porque aí você aprende. E graças a isso, quando eu montei a Empoderarte, eu já sabia o que não podia faltar, o que não devia fazer. E eu estava ao lado das pessoas certas. E fiz um investimento em mentorias sérias, porque tem muito guru aí que vende coisa que não é real, né? Mas eu fiz as mentorias certas, estive ao lado das pessoas certas, fiz o dever de casa, que não foi fácil. Mas a gente continua fazendo até hoje, a gente não para, você sabe disso. E aí, nesse processo todo, a gente conseguiu, graças a Deus. Hoje a gente tem esse time, temos 16 mentores, temos 4 profissionais da parte administrativa. E tivemos isso aí tudo e todos os resultados. Então a gente consegue aí acompanhar essas mulheres, principalmente no Ceará, mas tem em outros estados. E tem todos esses resultados, graças a Deus. E cada dia vindo mais convites, novos projetos, novos parceiros chegando, e a gente quer que mais gente venha, porque empreender é isso, né? Empreender é formar redes para que o mundo possa ser melhor por meio do nosso trabalho. Que lindo. Quando eu escutei tudo o que você falou, mas eu vou voltar para uma coisa que você disse, que me marcou na sua fala e que é um gancho para a próxima pergunta, né? Sempre que eu estive no fundo do poço, quem me tirou de lá foi uma mulher. Isso é muito forte e isso enfim, pelos motivos óbvios, me toca, né? Cala aqui no meu coração. E isso me vem a ideia de que a nossa união como rede, né, dadas as nossas diferenças identitárias, que eu não deixo de entender, de tentar vislumbrar, de tentar imaginar, mas como essa união é importante para essa luta pela igualdade de gênero, que é uma das ODS, que a gente precisa, estou olhando para ela aqui, que a gente precisa entender que é difícil para nós mesmos, né? Assim, ocupar esses espaços sempre foi um desafio para nós. A gente já nasce lutando, né? Ontem eu estava tendo uma aula e tinha uma estatística lá que dizia assim: negócios liderados por homem conseguem acessar 5 vezes mais investimentos do que negócios liderados por mulheres. Uma pesquisa de 2023. Então, quando eu vejo uma notícia como essa, eu vejo o quanto a gente ainda tem a trabalhar. Avançar, né? Porque igualdade de gênero, igualdade de raça, são pautas necessárias de serem discutidas em todos os ambientes. Porque, realmente, esse processo de nós termos um mundo justo, um mundo igualitário, um mundo que a minha capacidade técnica não seja testada pelo meu gênero, pela minha cor, ou pelo meu estado social, é um mundo que deveria ser o normal, deveria ser o comum. Então, a gente ainda tem muito, Mari, a lutar. Eu olho, quando eu vejo certas realidades, porque 85% das mulheres que a gente atende são mulheres periféricas. Então, tu imagina o tanto de realidade que nós enfrentamos, nós vivenciamos. E todas as vezes que eu vejo essas coisas, eu digo o
quanto ainda a gente precisa trabalhar. E me alegra muito ver que hoje, aqui no Ceará, eu tenho percebido que algumas pessoas que são de privilégio têm se sensibilizado com questões relacionadas à igualdade de gênero, de raça, combate à pobreza, porque quando eu consigo pegar, quem tem privilégio, consegue pegar o seu privilégio e fortalecer as lutas junto com a gente, ao nosso lado, isso fortalece toda a sociedade. Então, quando eu falo em igualdade de gênero, eu não estou falando da mulher, da supremacia feminina, da mulher ser mais que o homem. Não, o nome está dizendo, é igualdade, é ninguém ser tratado de modo diferente. Eu estava vendo um estudo um dia desse que mulheres que estão no mundo dos negócios, quando vão buscar investimento, elas recebem mais perguntas relacionadas à capacidade dela de fazer o negócio dar certo, enquanto os homens recebem mais perguntas sobre já resultados relacionadas eles já consideram que é um homem, então vai dar certo e você já vai ter esse tal resultado. Então, a gente não pode ter esse tipo de coisa. Mas hoje eu sinto que eu já furei a bolha um pouco, mas as que vêm depois de mim, as que vieram antes de mim, quantas coisas elas passaram. Eu tenho ficado muito feliz de perceber que algumas pessoas eu percebo pessoas se importando mais, não apenas no discurso, mas nas ações. E a gente vê as ações, por exemplo, uma empresa que decide colocar 50% dos cargos de gestão na mão de mulheres, 50% dos líderes do negócio serem mulheres. É uma empresa que faz sentido. Ela tem um discurso politicamente correto, mas às vezes as rotinas cotidianas da empresa não tem nada a ver com esse discurso. Né? Eu digo muito assim, se você disse que é do SG, deixa eu ver seus processos. Porque a gente precisa ver o que está acontecendo. Se realmente esse discurso de defender, somos contra o racismo, somos contra... Às vezes não passa de um PDF, né? Ou de um discurso bonito, mas quando você vê a ação lá dentro do cotidiano, precisa fazer sentido. Na Empoderarte, nossa luta é reduzir desigualdades de gênero, de raça e ampliar a autonomia econômica de mulheres. Por que o foco é mulher? O foco é mulher porque uma mulher, quando ela é impactada positivamente, ela muda a realidade de todos à sua volta. E por que é empreendedorismo feminino? Porque eu vejo o empreendedorismo feminino como uma ferramenta de combate à violência contra a mulher, que é um fator que é uma constante na realidade de mulheres de todas as classes sociais, em maior ou menor intensidade, e que prejudicam os resultados, inclusive dos negócios dessas mulheres. Então, a gente combate muito isso e a gente faz isso em todas as decisões, em tudo. Em tudo, se eu for contratar o cafezinho, a gente vai ver se tem a ver com redução de desigualdade, ampliação de autonomia econômica da mulher, qual é o negócio que está sendo impactado. A gente só faz negócios com empresas que têm princípios alinhados aos nossos, porque senão a gente não faz negócio. Até cliente, a gente demite. Se o cliente não tiver princípios alinhados aos nossos, não fica sendo nosso cliente. É muito importante ter essas balizas, né? Quando você fala sobre você ser mulher e captar recurso e você receber mais perguntas, isso me lembra uma pauta muito importante sobre a luta por igualdade racial, que eu estava vendo, em busca de letramento racial, estava vendo, assisti um curso, umas palestras da professora Isabel Arcioli, né, que é antropóloga, e que ela oferece a oportunidade do letramento racial, e ela falando sobre que ao branco é dada a possibilidade da mediocridade, né? E das pessoas negras é cobrada excelência. Você não pode pisar fora de uma linha finíssima, porque você não pode errar, você tem que ser perfeito, você não pode se exaltar, né? Então, me lembra muito, assim, as lutas identitárias tem uma hora que elas se encontram. Você falou isso na sua fala, né? Então, disse isso na sua fala. Então, eu lembrei disso, né? De como a gente ainda está longe desse letramento racial. Acho que se a gente olhar para trás, já melhorou bastante. Né? Mas se olhar para frente, a gente sabe o tanto do caminho, né? E, de novo, eu digo, eu só posso imaginar, mas estou aqui me colocando do seu lado para imaginar junto o tanto de caminho que a gente ainda tem que alcançar, né? Essa da mediocridade me pegou mas espada nos peitos. Enquanto eu era criada, minha mãe trabalhava em casa de família, passava pouco tempo, ficava muito tempo na rua, mas eu ouvia alguns ensinamentos de minha mãe e de minha avó que me diziam que não era para mim, né? E, que não era para mim, era negro não pode aparecer, não pode usar cores fortes, porque isso não é para você, não pode se exaltar, porque isso é errado.
E assim, uma série de questões onde, quando eu me sentia passando por situações constrangedoras, situações de preconceito, eu chegava dizendo, aconteceu isso. Não, não fale nada, você tem que ficar calado, você não pode revidar. É assim mesmo. Né? É assim mesmo. E quando eu era estudante, eu era bolsista, minha mãe dizia assim, você não pode ser boa. Se você não for a melhor, você vai perder a única oportunidade que você tem. Então, eu sempre tive esse negócio, tudo que eu fizer, eu não posso ser boa, eu tenho que ser a melhor. Porque se eu for a melhor, eu vou ter a oportunidade do medíocre, que não é preto. Então, é uma realidade. Hoje eu tenho um filho de 7 anos, Emanuel, amor da minha vida. E assim, ele começou a sofrer preconceito com 2 anos e meio. Foi a primeira ação de preconceito. E até engraçado, porque meu esposo é branco. E ele dizia assim, não existe preconceito racial, existe preconceito social. E eu dizia assim, você já tinha namorado com uma mulher preta antes? Ele, não. Então pronto, daqui a 3 meses a gente tem essa conversa de novo. E aí a gente começou a se relacionar, menos de 3 meses depois tiveram situações. E ele disse, como é que você consegue viver desse jeito? Eu disse, isso foi o que eu vivi desde que eu nasci. E se a gente fala que existe, é mimimi. Então, ainda temos muito a lutar com relação ao letramento racial. Acho que até era para ser pauta de escola, sabe? De matéria escolar. E ensinar a mexer com dinheiro. Eram as 2 coisas que eu queria que tivesse. Uma educação financeira, na educação, né? Isso. Porque isso resolveria tantas coisas na nossa vida. Mas a questão do racismo é uma constante. E lá em casa, a gente trabalha o fortalecimento da identidade racial do nosso filho desde muito novo. Semana passada, ele chegou para mim e disse assim, mãe, eu não vou mais para o canto tal porque o menino chegou e falou assim, 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 ele foi racista. Ele já consegue identificar e eu não me sinto bem, eu não quero ir mais canto tal. Eu, não, filho, não é assim. E fui trabalhar com ele esse aspecto. Falei com as pessoas envolvidas, eu disse, essa criança é assim, filho, porque dentro da casa dele ele vive a situação. Vamos ajudar ele? Mas que depois eu fui chorar. Porque criar uma criança preta é diferente de criar uma criança branca. Nos dias de hoje ainda é. Então, todas essas questões, tu imagina, eu disse para ti, 85% das mulheres que a gente atende são mulheres periféricas. Tu acha que elas têm que cor? Os negócios delas, quando elas chegam para a gente, a maioria, no máximo, fatura R$250 por mês. E a maioria das vezes elas são as líderes da casa. Elas são a única fonte de renda da casa. Então, isso é por acaso? Será que a maioria ser mulher preta, passar por essa situação é um acaso? Não, é fruto do racismo estrutural que ainda existe e que a gente precisa trabalhar e que a gente precisa combater. E eu acho que quanto mais ações tiver, vai ser melhor. O tempo do discurso já está posto. Agora a gente tem que começar o tempo das ações. Sim. Essa fala do isso não é para você, ela... É claro que você lembra que criar uma criança branca não é igual a criar uma criança preta. Obrigado por lembrar. E a gente sabe a dificuldade que é da população negra periférica viver, respirar, ir para um reggae. Né? Você pode estar aqui dançando de boa na sua vida e aquilo, o seu direito de ser ceifado pelo Estado que invade uma festa e indiscriminadamente atira, bate, manda embora, né? Eu estava vendo esses dias um documentário sobre a swingueira, que é do Nigéria Filmes, e vendo isso, assim, como a partir do momento que você respira, você sai de casa, às vezes está dentro de casa, é perigoso, né? E essa fala do isso não é para você, eu acho que é uma fala muito, muito, muito central da luta atual. E ver essa... Eu não sei nem que palavra usar, mas assim, ver esse brilho, essa resistência, a palavra é essa. Ver a resistência hoje da população negra, para mim, é o meu grande motivo de esperança olhando para o futuro. É você se entender como um corpo importante, vital, forte, igual, se arrumar, coroar o seu cabelo, sabe? Pensar em grupo, estar junto, né? Isso é uma coisa que... Se aquilombar, a gente fala. Se aquilombar. Isso enche a humanidade de esperança, né? Eu tenho uma observação que eu faço já há mais de 20 anos, assim. Eu sempre fui muito ousada, sempre fui muito teimosa. Eu digo muito, eu
só dei certo porque eu fui muito teimosa. Se alguém me dizia que não era para mim, vamos ver se não é, eu ia lá e provava. E aí eu chegava nos ambientes, nos espaços, determinados espaços que eu conseguia alcançar, e eu era o único pontinho preto. E eu olhava, esse negócio tá errado. E eu chegava em outro ambiente, eu era o único pontinho preto. Ia fazer uma foto, eu era o único pontinho preto. E aí eu tomei uma decisão na minha vida, enquanto os pontinhos não forem de todas as cores, eu não paro de lutar. E essa é uma realidade que eu vivo todos os dias, eu busco todos os dias para que as mulheres tenham acesso, que os pontinhos sejam coloridos. E é engraçado que eu tenho me dado esse direito de me recusar a estar em ambientes onde não me caibam. Porque eu tenho que mostrar para minhas pretas que aquele lugar é para elas, porque às vezes elas não sabem, elas não se reconhecem naquele lugar. Porque alguém disse essa frase para elas, né? Isso, e elas acreditaram. Que é justamente esse processo de desconstrução e reconstrução da mulher para ela poder ter mais chance de sucesso no negócio. E aí, a gente, quando eu vejo um cartaz de um evento, é um evento sobre negócios de impacto, é um evento sobre ESG, é um evento sobre pacto global, é um evento sobre o mundo melhor. Aí eu olho a fotinha dos palestrantes. Só tem gente branca elitizada? Eu disse, não tem. Tem intenção, discurso, mas não há ação, porque se houvesse, os palestrantes eram diversos. Eu tenho me dado esse direito de me recusar a estar em determinados ambientes que só tenha diversidade no discurso. Ou quando eu estou nesse ambiente, eu vou para incomodar, para justamente colocar essa fala. E continua sendo o único pontinho preto. Às vezes. Né? Às vezes, sim. É isso que dói muito. Mas a gente vai chegar ao fim. O que eu queria lhe dizer nesse fim de conversa, te agradecer pela generosidade mesmo, assim, uma fala de muito aprendizado. E dizer que eu queria ter conhecido a Mini Mônica. Queria ter conhecido a Mini Mônica na fronteira entre o Jardim Iracema e o Padre Andrade, porque... Com as pernas cinzas, cabelo arrepiado, correndo no meio da rua. Eu queria, porque eu acho que é daí que nasce uma mulher como você é hoje, é daí que nasce uma luta tão grande quanto a que você encabeça hoje, porque não é só uma luta de igualdade de gênero e igualdade racial, é uma luta econômica forte, né? Enfim, muito obrigada. Por nada, foi um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer pelo espaço que você deu para esse momento, para que as pessoas conheçam a gente, o nosso trabalho, e que cada vez mais possam estar ao nosso lado, conheçam o Instagram, né, @empoderarte, que é o nome de nossa empresa. E o que eu quero deixar aqui nesse momento de frase, para a gente finalizar esse momento, é que a gente não pode inventar de empreender se não for para contribuir. E a você que está aqui até agora com a gente, que ouviu essa história bonita da Mônica, eu queria agradecer pela sua companhia, dizer que você assista e escute a gente, né, o Pode Impactar, pelas plataformas do Diário do Nordeste, dizer que a gente volta em breve, isso não é um tchau, a Mônica também volta em breve. E é isso, um beijo, até a próxima. Beach Park, a onda é ser feliz agora, apresentou Pode Impactar, com Mariana Marques, patrocínio Instituto Aço Cearense e M. Dias Branco. Realização Somos articuladora de negócios de impacto.